O Brasil mudou o tom sobre a Venezuela. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Oi, amigas, amigos. Estamos aqui, o assunto é o mesmo. Vocês que nos acompanham sabem que a gente está aí desde praticamente o início da semana tratando de Venezuela. Venezuela é um assunto que aparentemente não é brasileiro, mas impacta diretamente no nosso país. Não só pela posição de liderança que o Brasil tem, em especial na América do Sul, mas também pelas relações que os dois países têm, não somente comerciais, mas também diplomáticas, e inclusive pessoais, por parte dos presidentes. De qualquer maneira, é um assunto que está chamando a atenção de grande parte do planeta, em especial aqui nas Américas, do Sul e do Norte, já que ontem mesmo os Estados Unidos declararam que consideram Maduro não eleito, ou seja, reconhecem a eleição para a oposição. Você tem aí embaixadas importantes como da Argentina e do Peru sendo esvaziadas, inclusive com o Brasil tomando o papel diplomático de justamente gerir essas embaixadas na Venezuela. Portanto, é uma crise no mínimo diplomática, né, Rodolfo? Sim, é uma crise bem grande, uma crise internacional grande. E aí, nesse ponto, Alexandre, aparentemente, depois ali de um início no mínimo contestável, né, no mínimo que alguns consideram errado mesmo, o Brasil parece que conseguiu fazer uma correção importante de rumo no final da semana e vai assumindo uma posição importante do ponto de vista diplomático, né? Então, quer dizer, lá no começo da semana, o PT soltou aquela nota desastradíssima, né, já reconhecendo ali o resultado da eleição. O Lula fez uma declaração que também gerou polêmica, dizendo que não acontecia nada de anormal lá na Venezuela e tal, e isso daí gerou ali um problema, começou a gerar coisas, e essas coisas foram sendo corrigidas ao longo da semana até chegar a quinta-feira, aonde houve uma posição muito importante quando o Brasil produziu uma nota conjunta com o México e com a Colômbia, pedindo a divulgação das atas de votação da eleição venezuelana. Ou seja, agora isso tornou uma posição oficial que é muito boa, porque na verdade nem o Brasil já parte para uma declaração que a essa altura também é complicada de fazer, dizendo que houve uma fraude na Venezuela, nem assume aquela posição equivocada nesse momento do PT de já aceitar e já reconhecer a vitória do Maduro. Quer dizer, a vitória do Maduro pode ser reconhecida se as atas de votação comprovarem isso, porque as atas de votação são a auditagem dessa eleição. Como isso não apareceu, não é possível se falar nada. E aí a posição agora do Brasil se torna oficial nesse ponto, e isso já gera dividendos do ponto de vista diplomático, Alexandre, só concluindo, porque você falou aí sobre o rompimento da Argentina e do Peru com a Venezuela, e aí o que aconteceu? Esses dois países se precipitaram ao fazer esse rompimento, e aí o que fizeram? O Brasil assumiu diplomaticamente os interesses desses dois países na Venezuela. Ponto diplomático para o Brasil. Inclusive com a surpreendente declaração do presidente Milei, presidente argentino, que todo mundo sabe que tem desavenças e diferenças com o presidente Lula, mas ainda assim agradeceu o Brasil por essa atitude. E ressalto também, viu, Rodolfo, fomos nós aqui em primeira mão há 3 dias que trouxemos que o posicionamento do Brasil seria esse, por fontes palacianas, e agora oficialmente foi dado como definição. De qualquer maneira, o importante neste momento, Rodolfo Lago, é a questão do posicionamento do Brasil do ponto de vista político. O Brasil avaliar se ele ganha mais ou perde mais tomando uma posição. Dificilmente o Brasil pode ficar fora desse cenário, por tudo que o Brasil representa. Mas será que tomar uma decisão a favor ou contra vale a pena? E o pragmatismo político, Rodolfo Lago, fala muito alto nesses momentos. O Brasil sabe muito bem que ele tem uma relação com a Venezuela que também depende de recebimento de um pagamento, que nós também trouxemos aqui a informação, de 12 bilhões de reais, não é pouco dinheiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, no passado, lembramos que a Venezuela não está passando por nada novo, é uma repetição do que ocorreu na última eleição, onde também Maduro foi acusado de ter fraudado as eleições, onde um candidato de oposição, Juan Guaidó,
realmente saiu daquele país, foi para os Estados Unidos, foi considerado também pelo governo dos Estados Unidos o vencedor das eleições, quase que criou um governo paralelo dos Estados Unidos. No final das contas, o que aconteceu? Juan Guaidó sumiu, está nos Estados Unidos exilado, fala, mas não tem a voz de poder dentro da Venezuela. Maduro é o presidente, a história agora se repete com outros atores na oposição. E o que aconteceu nesses 4 anos, quando o presidente Jair Bolsonaro comandava o Brasil? A Venezuela não teve relações com o Brasil, não recebemos nem o valor da nossa dívida. Então será que vale a pena o Brasil também romper por completo? De repente o jogo do Brasil neste momento é realmente fazer um jogo meio que mineiro, viu, Rodolfo? Aquela coisa de conversar, de tentar o consenso. Claro, se a coisa descambar para uma violência, o Brasil tem que se posicionar, até por conta da defesa do povo latino-americano. Mas uma questão interna de eleição, o Brasil tem que pensar bem se vale a pena se intrometer com muita força. Até porque o pior dano o presidente da República já vai levar. Porque nesse momento a oposição que não está em Brasília por conta do recesso parlamentar está voltando semana que vem. E aquela imagem do presidente Lula recebendo Maduro com pompas e circunstâncias no Palácio do Planalto, naquele momento que ele toma a posse no governo brasileiro, é claro que vai ser usado nesse momento com relação à oposição. Portanto, o dano político o presidente já está recebendo. Ele não pode receber agora é o dano econômico. Sem dúvida, é isso daí. Você lembrou bem a questão do Bolsonaro. O que o Brasil ganhou rompendo ali com a Venezuela, apostando no Juan Guaidó, que acabou não virando presidente nenhum? Não ganhou nada. O Brasil tem uma dívida com a Venezuela de 12 bilhões, é uma dívida grande. Então, quer dizer, essa posição pragmática é a melhor posição. A diplomacia brasileira vai dando de novo lições aí de como agir, vai trabalhando com a competência que lhe sempre foi reconhecida nesse momento. Isso daí, sem dúvida nenhuma, é importante, porque manter relações diplomáticas, ninguém discute isso. Agora, manter relações diplomáticas não precisa ser, você tem que fazer uma ginástica danada, né? A não ser que seja para prestar homenagem às meninas do Brasil, né? Porque merecidamente, não é merecidamente, você não precisa fazer uma ginástica danada para querer reconhecer democracia onde não há ato democrático nenhum. Quer dizer, você manter relações diplomáticas com a Venezuela não precisa ser você passar o pano nas coisas que o Nicolás Maduro faz para tentar dizer que lá acontece uma democracia quando democracia não há. Isso não é relação diplomática. O Brasil pode ter relações diplomáticas com a Venezuela mesmo não endossando essas coisas do outro país. São questões do outro país. E agora o Brasil conseguiu ajustar o discurso nesse sentido. Quer dizer, para reconhecer a vitória do Maduro, precisa a vitória do Maduro estar comprovada eleitoralmente, coisa que nesse momento não está. Então é uma posição corretíssima do ponto de vista diplomático. Pragmatismo, né, Rodolfo Lago, neste momento cai bem, faz bem à saúde brasileira. De qualquer maneira, nós vamos aqui ficar observando. E o presidente, de fato, ao meu ver, viu, Rodolfo Lago, está agindo com sabedoria política. Até porque, como eu disse, a pancada vai vir semana que vem. A oposição não vai aliviar para o presidente Lula e vai fazer de tudo para grudar a imagem dele ao Maduro. Agora, é melhor ele estar com a imagem grudada ao Maduro e recebendo a dívida que a Venezuela nos tem que pagar, do que ele estar com a imagem grudada no Maduro e a gente ficar sem ver os 12 bilhões. Portanto, nesse momento, o interesse brasileiro tem que falar mais alto. Mas daqui a gente encerra esse conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E além de desejar a todos aí um ótimo fim de semana, a gente deixa aquele convite importante para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até segunda-feira.